Shalom, graça e paz, estamos aqui para mais esse momento, para mais esse vídeo. Nós estamos então estudando Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Deus ele tem abençoado as nossas vidas, Deus tem mudado então a nossa história, Deus tem trazido então revelações poderosas para a nossa vida, para que uma mudança aconteça de uma forma extraordinária. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre protegendo a sua igreja, protegendo a sua casa espiritual. Nós estamos falando que a igreja não é um lugar para se estar, é uma família para se pertencer. E nós precisamos então trabalhar para que isso possa permanecer e acontecer. O texto, Efésios 4:3 diz assim: vocês foram unidos na paz, por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar desta maneira. Também eu quero ler Colossenses 3:14, que diz assim: acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É uma função de todos proteger então a sua igreja, diz o livro. A unidade da igreja é tão importante que no Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos a unidade e a harmonia uns dos outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Deus. Nós precisamos compreender que a igreja, ela é uma família. A nossa família espiritual, como nós temos a nossa família física, terrena, assim nós também a temos espiritualmente falando. E por ter então essa família espiritualmente falando, nós precisamos sempre, a todo momento, estar cuidando, estar poupando. Como nós fazemos isso? Através da comunhão. Uma igreja com comunhão, pessoas com comunhão, elas formam um reino de Deus aqui nessa terra. Pessoas divididas, pessoas completamente distantes umas das outras, elas, de maneira alguma, elas propagam o reino de Deus aqui nessa terra. No entanto, você que está me assistindo, eu quero te perguntar, você tem trazido a comunhão ao corpo de Cristo ou a desunião diante então dessa situação? Vamos para alguns pontos. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Em toda a família vai haver as suas diferenças. Sempre vai haver pessoas que gostam de algo e outros de outro algo. E nós precisamos sempre entender que, diante disso, diante desta prática, eu não posso apenas viver da forma que eu quero. Eu preciso então ter um contexto. E quando eu foco naquilo que nós temos em comum e não nas nossas diferenças, eu tenho então uma vida harmoniosa, eu tenho então uma vida alegre, eu tenho então uma vida diferenciada no padrão e no princípio que Deus estabeleceu para cada um de nós. No entanto, concentre-se no que temos em comum e não em suas diferenças. Outro passo também, seja realista em suas expectativas. O grande problema do ser humano é ele criar expectativas naquilo que não tem. É ele buscar então expectativas naquilo que ele não está sentindo. Porque ele pelo menos então, ele deseja e espera tanto de outras pessoas e isso nunca vai acontecer e nunca vai tornar-se realidade. Coloque expectativas naquilo que funciona. Coloque expectativas então no que realmente é importante, no que realmente é necessário, para que assim você viva uma vida diferenciada, para que assim você viva uma vida no propósito e no plano que o Senhor Deus ele colocou. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que a igreja de verdade seja, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real que uma igreja é. Você deve amar aproximadamente a igreja, apaixonadamente a igreja, e a despeito de suas imperfeições, ansiar por ideais enquanto crítica e outro tipo de imaturidade. Nós de maneira nenhuma podemos trazer dissensões ao corpo de Cristo. Nós precisamos trazer então a realidade, nós precisamos então amar, nós precisamos propagar então o bem, propagar então a vitória, propagar então a alegria, amém? Prefira incentivar do que então criticar. Hoje em dia, a maioria das pessoas elas têm uma crítica muito forte. Elas criticam, elas questionam, elas então
sempre movimentam dessa forma e isso traz peso para a vida do ser humano. Queridos, não critiquem. Foque então, incentive, procure incentivar, procure ajudar, procure valorizar, procure então fazer dessa maneira para que o propósito e o plano de Deus se cumpra de uma maneira especial e extraordinária sobre a sua vida e sobre a sua essência. Procure incentivar do que então criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar as pedras naqueles que não estão servindo do que se envolver e contribuir. E as críticas, eu me lembro que quando Jesus então chega naquela mulher pecadora, os fariseus então traz ela até Jesus. Jesus então subjugado daquele povo, eles dizendo assim: vamos apedrejar assim que a lei manda. E ele disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. As pessoas têm então criticado, as pessoas têm então querendo o mal umas das outras. E nós, como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres destinados a viver uma vida com propósito, precisamos firmar o nosso pensamento, ajustar os nossos planos, ajustar o nosso coração e seguir rumo àquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Recuse dar ouvidos à fofoca. A fofoca é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem parte da solução. Muitas pessoas fofocam, muitas pessoas criam então esse sentimento de fofoca e levam então isso. E a fofoca realmente ela destrói uma comunidade, destrói uma família, destrói então pessoas. Não dê ouvido à fofoca. Se você não faz parte do problema e se você também não faz parte da solução, não comente sobre esse. Lide de acordo com a palavra do Senhor, da forma que nós devemos então fazer e lidar. Também pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos principais, ou dos princípios principais que nós então mencionamos no capítulo anterior, Jesus deu à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 pessoas, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se recusar a ouvi-lo novamente, conte então à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade, de maneira amorosa, às pessoas com quem estamos então aborrecidos. Diante disso, quando nós vamos entender que quando você precisa praticar os métodos de Deus para trazer então a solução, é o que? É confrontar os problemas. É ir de encontro então com a necessidade. Olhar para a situação e dizer assim: eu vou resolver esse problema. Se chegou aos seus ouvidos, ele precisa parar nos seus ouvidos e chegar então numa atitude de maturidade para que seja então resolvido todos os conflitos e todas as situações. Eu e você fomos chamados para resolver problemas. E à medida que nós resolvemos problemas, a bênção de Deus então ela chega e recai sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. Apoie também o pastor, o líder. Apoie seus pastores, apoie então seu líder, apoie as pessoas que estão então à frente, na visão, na direção, no objetivo que eles têm então, porque assim você vai crescer, você vai prosperar, você vai multiplicar a sua vida em Cristo Senhor. Meus amigos, nós não podemos deixar então de apoiar a liderança. Uma liderança ela foi então enviada por Deus para direcionar a nossa vida. Vocês que são minha ovelha, que você possa então ouvir aquilo que Deus tem através da nossa vida, para que assim você possa ser próspero e abençoado. Crê nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra do Senhor. E você não pode perder essa oportunidade de viver uma vida direcionada, de viver uma vida contagiada pelo princípio e pelo caminho daquele que tem e faz todas as coisas. Então apoie essas pessoas, viu? Não existe líder perfeito, pastor perfeito, mas existe Deus que dá aos líderes as responsabilidades e autoridades para que mantenham então a unidade de toda a igreja. Assim nós vamos avançando e assim nós vamos então crescendo. Assim nós encerramos o nosso 21º dia do propósito. Nós pulamos um ciclo, nós passamos pela metade. Se você está acompanhando esse vídeo desde o primeiro,
Saiba que 20 já passou e hoje nós estamos no 21º, e assim nós vamos romper os 40 dias aprendendo a ser melhor, aprendendo a ser pessoas melhores, aprendendo a ser então, homens e mulheres diferenciados, ao ponto de que Deus vai com certeza estabelecer o seu reino, a sua justiça, o seu chamado e o seu legado sobre cada um de nós. Portanto, entenda, aprenda a resolver conflitos, não permita que então a sua igreja seja destruída através de fofoca, através de injúrias, através de defamações, mas siga o princípio, siga o caminho, siga a direção que Deus estabeleceu para você e para toda a sua família. Um tema então para a sua reflexão: tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. É sua responsabilidade, viu? Proteger a unidade da sua igreja. E um versículo para você memorizar: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos 14, de número 19. Uma pergunta é: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família espiritual? Nesse exato momento, o que você está fazendo para proteger a harmonia, para proteger a unidade, para proteger o legado da sua família espiritual? Eu quero orar por você, pedir a bênção sobre a sua vida. Pai, aqui nós estamos nesse 21º dia dessa campanha que eu sei que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Direciona-nos, conceda-nos, meu Deus e meu Pai, a tua direção, conceda-nos, ó Deus, o teu poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos, ó Deus, caminhar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua ação. Pelo poder do teu nome, Senhor, eu te peço que nós possamos entender e ajudar a igreja, Senhor, a crescer em harmonia, em comunhão e em dedicação. E eu te peço também, Senhor Deus, perdão pela vida de cada uma dessas pessoas que porventura possam ter trazido conflitos e dificuldades sobre o seu corpo. Que o Senhor os abençoe e os proteja em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã para o nosso próximo vídeo.